consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Olá, amada igreja, como vão os irmãos? Que Deus esteja nos abençoando nesse momento de EBD, nesse momento estamos estudando a Palavra de Deus. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é os 4 hábitos do discípulo. E hoje nós vamos falar sobre o hábito da oração. Nós já temos falado sobre o hábito da hora tranquila, esse hábito de separar um momento para Deus. E hoje nós vamos falar sobre o hábito da hora tranquila, falando com Deus, né? Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Oração é algo imprescindível para o discípulo do Senhor, porque é na oração que a gente vai colocando na presença de Deus as nossas dificuldades, as nossas petições, o anseio dos nossos corações, e na oração que a gente reforça essa fé que temos que Deus existe e que Ele nos ouve. Então, perseverai na oração, porque o Senhor está nos ouvindo. E Ele diz, olha, persevere, continue orando. Então, como revitalizar o hábito de orar? Muitos de nós, muitas vezes, perdemos um pouco esse hábito, muitas vezes oramos com uma motivação ou uma forma errada. E hoje nós vamos falar sobre esse hábito da oração e como revitalizar essa oração. A primeira coisa é porque você tem que ter a atitude correta a respeito da oração. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 6. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 1. Mateus 6, versículo 1 diz o seguinte: guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não terias galardão junto ao vosso Pai Celeste. Primeira coisa que nós temos que saber para revitalizar, para orar da forma correta, é que a gente deve se guardar de usar a oração como algo para parecer espirituais. Nós temos que evitar de todas as formas orar pensando nas pessoas que estão ao nosso redor, ou para parecer mais espirituais, para sermos vistos. A oração é focada em Deus, a gente está falando com Deus. Todo o resto tem que é secundário. O Senhor é a primeira coisa, o foco principal nas orações. Versículo 5 diz o quê? Está exposto, vamos ler? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Então, olha o que Jesus está nos dizendo. Seja autêntico na sua oração. Seja verdadeiro, seja sincero. Não ore para ser visto. Não ore para ser notado. Como eu disse, a primeira coisa que Deus diz, a oração não é para ser visto, não é para você parecer espiritual. Você tem que orar para Deus, porque se você está orando, falando com Deus, mas com o intuito de ser visto pelas outras pessoas, sua oração é hipócrita, né? Não é autêntica, não é verdadeira. Não é verdadeira, porque você deveria o quê? Estar tentando chamar a atenção do Senhor. Não, então, no sentido, então, não tente impressionar outras pessoas, não tente impressionar Deus. E quando eu digo chamar a atenção de Deus, no sentido de falar com o Senhor. Mas outra coisa que a gente deve evitar na oração são aquelas palavras difíceis, são aquela impostação da voz, aquela oração que não é muito sincera. Então seja sincero na oração. Você está falando com Deus. Não sejais hipócritas, né? Esteja concentrado em Deus. Olha o que diz em Mateus 6,6.
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A oração, por que nós pedimos para as pessoas fecharem os olhos no momento da oração? Não é porque é uma regra, é porque quando nós fechamos os olhos, nós nos concentramos só em Deus. Quando muitas vezes estamos de olho aberto, perdemos a concentração. E quando fechamos os olhos, é como se a gente estivesse entrando dentro do nosso quarto, como se tivesse só nós e Deus ali, ninguém mais está ali. Então o fechar dos olhos é para que você se concentre em Deus. Eu sei que você pode se concentrar em Deus com os olhos abertos, dependendo da sua oração. Você faz de olhos abertos, né? De olhos abertos. Mas o principal é: esteja concentrado em Deus. Ora o teu pai em secreto. Ora só para o teu pai ouvir. Ora pensando só no teu pai. Ora pensando só nele. Seja transparente. Né? Mateus 6, 7, 8 diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então seja transparente, seja sincero, não fique tentando usar, como eu disse, muitas palavras, ou palavras difíceis, ou repetições, sabendo que Deus ele tem entendimento igual a gente. Você não fala com ninguém repetindo. Ou você não fala com uma pessoa de forma superficial, mecânica. Você fala com uma pessoa com o intuito de que ela lhe entenda. E para isso você fala o quê? Com as palavras mais simples, com as palavras mais diretas, com as palavras mais sinceras, de forma mais transparente. E se nós falamos assim com as pessoas que nós temos consideração, que amamos, quanto mais a Deus que sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Não adianta você querer esconder, usando outras palavras. Se seu coração está pensando em algo e você fala outra, Deus está vendo que você não está sendo sincero. Então seja transparente. Fale a verdade, fale o que você está pensando. Fale o que lhe aflige, fale o que realmente está no seu coração. Segunda coisa, use o modelo dado por Jesus. Use o modelo dado por Jesus. Continuando lá em Mateus 6. E ele diz o quê? Versículo 9. Portanto, orareis assim. Então, Jesus trouxe uma forma de orar. Não quer dizer que essa oração do Pai Nosso deve ser repetida. Lembra que ele falou? Não usei de vãs repetições? Então, a oração do Pai Nosso, como muitos oram, como uma reza, né, uma palavra mágica, que você vai ficar repetindo e vai acontecer alguma coisa, não é bem assim. Jesus, na verdade, nos trouxe um modelo, né? Ele nos trouxe um modelo que tem ali uma forma, uma inteligência naquela oração como modelo para a gente estar usando como base para as nossas orações. E nós vemos o quê? Que há 6 partes na oração. Primeira parte é o louvor, né? Comece expressando o seu amor a Deus. Então, olha a oração de Jesus, ele começa dizendo Pai, né? Ele entende que Deus é o Pai dele, é o Pai, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que é amoroso, que está perto. Então ele fala Pai. Essa expressão que Jesus ora Pai, Abba Pai ou Paizinho, é como aquela criança que está falando com seu pai. Então ele está todo entregue ali, sincero na presença do Pai dele. Mas ao mesmo tempo, o nosso Pai que está nos céus, ele tem autoridade. Por isso, Pai nos céus não quer dizer que Deus está lá no céu, lá nas nuvens. Quer dizer que o trono dele está nos céus, no sentido da autoridade. Ele está acima de todos os tronos e todas as autoridades aqui da terra. Então, nosso Pai, que ele tem toda a autoridade.
Ele está acima de toda, qualquer potestade aqui dessa terra. Então, o nosso Paizinho, que tem todo o poder, está lá nos céus. Santificado seja o teu nome. Então, essa questão da... O Senhor tem toda a autoridade, o Senhor é grande, supremo, santificado, separado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome. Então, a oração começa com adoração, com louvor ao Senhor. Então há 2 tipos de orações de louvor, né? A primeira é a adoração. O que é adoração? É esse louvor a Deus pelo que Ele é. Então, na adoração eu falo: o Senhor é maravilhoso, é justo, é amoroso, é benigno, é bondoso, é compassivo, é paciente. Então eu falo, eu louvo a Deus pelo que Ele é. Então nós vamos ver nos Salmos várias orações de adoração, de louvor a Deus, de adoração, elevação do nome, elevação, adoração do caráter de Deus. E ações de graça é o louvor a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele faz na nossa vida, pelo que Ele faz, que Ele fez no passado, faz no presente, fará no futuro, pelas bênçãos dele, pelas misericórdias, tudo que Ele tem feito. Então são ações de graças. Então há esses 2 tipos de louvores. Então, sugestões como louvar a Deus. Primeiro passo: ao ler sua Bíblia, faça uma lista. Ao ler sua Bíblia, faça uma lista sobre as qualidades e o caráter de Deus que você percebe, e então faça uma revisão enquanto ora. Então, primeira coisa, você tem que ter na sua mente, no seu coração, essas qualidades e o caráter de Deus bem claros. Primeira qualidade aqui, abra aí a sua Bíblia em Números. Números 14, 18. Números 14, 18. Números 14, 18. Vamos ler aqui. Olha só o que diz nesse texto aqui. O Senhor é longânimo ou paciente. Então, quando eu vou louvar a Deus, quando eu vou adorar a Deus, eu falo, como eu disse, quem Ele é. O Senhor é longânimo, é paciente, Ele demora para se irar. Ele demora, Ele é longânimo, Ele é paciente. Deus também é misericordioso, grande misericórdia. Então a misericórdia é o quê? É aquilo que nós recebemos e não merecemos. Ou seja, na verdade, deixa eu corrigir. É aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. Então, corrigindo. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. Então, quando a gente pede: Senhor, tenha misericórdia, é o quê? Que aquela pessoa muitas vezes merece um castigo, merece as consequências, merece, mas eu peço: Senhor, tenha misericórdia. Não dá o que ele merece, não. Então, quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, quer dizer o quê? Que Deus não dá pra gente tudo aquilo que a gente merecia, no sentido de consequências dos nossos pecados. Ele é misericordioso. Então, Deus é misericordioso. Ele não senta a mão, ele não baixa a mão na gente. Ele sempre está ali protegendo. Deus é perdoador, né? Ele continua: é longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Então Deus, Ele é conhecido por perdoar. Apesar dele não inocentar o culpado, ou não ter o culpado como inocente, né? Ele, não vou dizer assim, ele não inocenta os culpados, todo culpado será julgado e condenado. Mas ele perdoa, vamos dizer assim, o amor dele faz com que muitas vezes ele se sacrifique, por isso que ele mandou Jesus Cristo.
para morrer no nosso lugar. Por isso que Ele nos perdoa, porque muitas vezes a gente merece outras coisas, né? E a gente não tem condições de pagar pelos nossos pecados, e Deus perdoa. Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4. 32:4. Olha o que diz esse texto. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deus é fidelidade. Deus é fidelidade. Ele é fiel e mais do que isso, Ele é fidelidade. O caráter dele é fidelidade e retidão. Sabe, Ele não muda. Deus não muda. Ele não volta atrás. Ele não muda de opinião. Ele é fiel. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há injustiça. Dele não é justiça. Deus é fiel. Deus é fiel. É outra característica dele. Deus é amor, né? 1 João 4,8 diz o que? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, Ele é a essência dele é amor. Ele não só ama, mas Ele é o próprio amor encarnado. Jesus Cristo é o próprio amor encarnado. De se entregar por outra pessoa para fazer o bem a outro. Amar é quando nós decidimos fazer bem a outro. Jesus, Ele entregou-se completamente pelas outras pessoas, por mim, por você, pelos pecadores, pelo homem. Glória a Deus por isso. Então Deus é amor. Outra característica, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Isaías 46, abra aí Isaías 46. Isso aqui é tudo para estar na sua oração. Por que você deve louvar a Deus? Olha só quem é o nosso Deus. 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então Deus, Ele é conhecido por isso. Existia outros povos, os povos daquela época adoravam outros deuses. Mas Deus, olha, não existe nenhum demônio desse, nenhum falso Deus desse que você adora, que anuncia o que vai acontecer desde a antiguidade e as coisas que ainda não sucederam. E o conselho de Deus permanece, a palavra de Deus permanece. Não há, o Deus é incomparável, Ele sabe todas as coisas. Abra também em Isaías 40, volta aí, 40, 12 a 18. Olha só esse texto, como é bonito. Isaías 40, 12 a 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo.
Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nosso Deus, ele é incomparável. Não tem como compará-lo. Não tem como compará-lo. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é seu conselheiro? Ele é incomparável. O nosso Deus é incomparável. Salmo 86. Vamos ler o Salmo 86. Salmo 86. Olha só o que diz esse salmo. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para o temer o teu nome, para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha o que o salmista está pedindo. Faz com que o meu coração esteja disposto, disponível para o Senhor. Transforma, dispõe o meu coração, torna ele disposto a ouvir-te e a obedecer-te. Então, nosso Deus é incomparável, nosso Deus em benignidade, em misericórdia. Ele responde às nossas orações. Isso é uma coisa mais tremenda. Deus, o nosso Deus, o Senhor Supremo de todo mundo, Ele ouve a oração do seu filho, do seu servo. O caráter de Deus é a base da nossa coragem em fazer petições a Deus. Deus responde às orações que reconhecem quem Ele é. Então, quando nós fazemos a oração, por isso que ele disse que entrou o fariseu e o publicano, e o fariseu entrou altivo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano e tal, se exaltando. E o publicano só olhava para baixo e batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, quando você entrar na presença do Senhor, entenda quem é você e quem é Deus. Glorifique o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é o Senhor de toda a terra. Segundo passo, lembre-se das promessas que Deus fez e estão contidas no significado do seu nome. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana, sobre os significados do nome de Deus. Mas vamos ler aqui 1 Crônicas 17, para falar sobre essas promessas, né? 1 Crônicas 17, 16 a 27, que é o rei Davi. Olha o que ele diz. 1 Crônicas 17, a partir do 16, diz o seguinte: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus?
de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Então ele está dizendo, olha, como achou pouco o Senhor abençoar minha casa no meu tempo, na minha geração, ainda está falando ainda das próximas gerações, em tempos distantes. Versículo 18. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes tremendas coisas, desterrando as nações diante do teu povo que remiste no Egito? Estabeleceste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste ao teu servo. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificaria casa. Por isso teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoaste e abençoada será para sempre. Então nós devemos lembrarmos das promessas do Senhor. As promessas que Deus fez, que estão contidas no significado do seu nome que nós vamos ler. E aqui é um exemplo das promessas que Deus fez a Davi. E Deus é fiel. Então ele diz, olha só o que ele diz aqui. Pois tu, Deus meu, fizeste o teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Então eu estou pautado, estou garantido nas tuas próprias palavras. Então o que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Então ore essas promessas do Senhor sobre você. Ore essas promessas. Terceiro passo, faça uma lista de tudo que você tem para agradecer a Deus. O que Deus já tem feito por você? O que Deus já tem feito, agradeça a Deus. Então invista um bom tempo. Isso aqui é só o primeiro momento da oração, louvor. Então nesse momento eu engrandeço o nome do Senhor, lembrando o seu caráter, as suas características, as suas qualidades. Eu engrandeço o seu nome, louvando, adorando pelas suas promessas, pelo que Ele tem prometido. Eu louvo o Senhor e agradeço pelo que Ele já tem feito na minha vida, né? Então as promessas é coisa que Ele ainda vai fazer, é coisa que Ele vai continuar fazendo. E a lista é o que Ele já fez. Então invista um bom tempo adorando o Senhor, porque Deus é digno, Ele tem feito. Então, e quanto mais você faz isso, quanto mais você se adora ao Senhor, agradece ao Senhor, eleva o seu nome, sabe, lembra das coisas que Ele tem feito, lembra dessas promessas, lembra quem Ele é, mas isso vai ficar natural nas suas orações. Então é um hábito que a gente tem que ir desenvolvendo, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor nas nossas orações, sabe? Porque Ele merece, o Senhor merece isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, louvando o Senhor. Eu quero lhe incentivar a fazer essas listas, sabe? Guarde aí esses textos, vá procurando outros textos que falam do caráter do Senhor. Tem vários outros textos, eu dei aqui alguns exemplos. Lembre do que Ele tem feito, lembre das suas promessas, sabe? Agradeça o Senhor, louve ao Senhor.
Amém? Vamos orar aqui para encerrar e agradecer ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Tu realmente é maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, grandioso, poderoso. O teu trono está acima de todo trono. Está acima de todo e qualquer poder que existe nessa terra. E o Senhor, nosso Pai, Paizinho amado. Obrigado, Deus bendito, pelas tuas maravilhosas promessas, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Tu é o Deus que cura, Senhor. Tu é o Deus que provê. Tu é o Deus que cuida. Tu é o Deus que é a nossa justiça. É Tu que cuida da gente, Senhor. É Tu que nos sustenta. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que Tu já tem feito, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado pela Tua boa mão que caminha conosco, que nos direciona, que cuida da gente. Obrigado, Senhor Deus. Fortalece os nossos corações. Ajuda, Deus bendito, a gente perseverar nas orações. Fala com o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus lhe abençoe e até a próxima semana. Fique na paz.